Olá, seja bem-vindo em meu canal. Que bom que você está aqui para ouvir a mensagem de Deus. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós estaremos dando continuidade à série de mensagens Parábolas de Jesus. E a parábola escolhida para o dia de hoje é a parábola do semeador. Jesus, como sempre, ao pregar a palavra, se ajuntava perante ele uma grande multidão. Jesus gostava muito de pregar em cima do barco para que pudesse ter uma noção, uma quantidade melhor de pessoas olhando para ele ali na beira do mar, na beira da praia. E essa parábola ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4, e diz: ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu para semear. Era muito comum naquela época um semeador ele usar as suas próprias mãos e um saco para que pudesse levar as sementes e pudesse lançar as sementes no solo ao qual ele queria que crescesse aquele fruto, aquela semente que era lançado. Não existia naquela época as máquinas que hoje existem, que até se fazem colheita de soja, plantação de soja, tudo através até mesmo dessas máquinas, né? Não só soja, mas como todos os outros tipos de sementes. Não existiam essas máquinas. E eles então usavam as suas próprias mãos para lançar. Então era comum e era normal que conforme eles estavam caminhando e conforme eles estavam andando, algumas sementes caíssem pelo caminho, sem ao menos eles perceberem. E Jesus usa justamente dessa questão cultural, dessa questão que eles conheciam, para trazer princípios sublimes, né? Essa é a questão da parábola, onde ele traz princípios sublimes, princípios importantes, mas usando o próprio contexto da época, né? Usando aquilo que eles conheciam, aquilo que eles tinham de fato o conhecimento. E aqui dizia, né, que quando ele saiu para semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu o comeram. Depois, continuando, uma outra parte caiu sobre as pedras, tendo brotado, secou-se por falta de umidade. E a outra parte caiu nos espinhos, e estes crescendo junto com ela, sufocaram. E a outra caiu em boa terra, brotando, produziu fruto um por um, dizendo ele estas coisas, e clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus vem, a partir do verso de número 11, ele traz a interpretação da narrativa das parábolas. E ele diz: este é o significado da parábola. A semente, ela é a palavra de Deus. Né? Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas então vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para impedi-los de serem salvos crendo nela. O segundo sobre as pedras é que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem por qualquer tempo, mas na hora da tentação se desviam. O terceiro são que caem nos espinhos, que eles são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com cuidados, riquezas, deleite da vida, e não dão fruto, né, com perfeição. E o último, que caiu em boa terra, ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto, bom, e dão fruto com perseverança. Essa é a narrativa da parábola e essa é a interpretação. E eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós. E é interessante que quando ele diz que a parábola que a semente, né, nesta parábola que a semente caiu à beira do caminho, são os que ouvem. Então vem o diabo e tira do coração a palavra para impedi-los de serem salvos crendo nela. Tenho observado nesses dias muitos que vão à igreja ou que ouvem a palavra de Deus até mesmo por meios de comunicação, né, por meio da tecnologia, como o YouTube, que você agora está me assistindo, como um vídeo, ou como uma rede social, ou como rádio, televisão. Hoje, a palavra de Deus está sendo muito pregada de uma forma muito diversificada, né? Meios são diversificados e através desses meios
a palavra ela está sendo pregada. Só que nunca se houve um tempo aonde as pessoas não conseguem se firmar. Nós estamos lidando com um tempo hoje em que as pessoas elas ouvem a palavra, só que elas não conseguem de forma nenhuma se firmar. Elas não conseguem ficar firmes. E qualquer coisa rouba-lhes aquilo que ela conseguiu ouvir. Então, seja uma distração, seja uma sedução, seja uma tentação, qualquer coisa é motivo para que a palavra de Deus não se firme no coração. E isso é muito sério, porque o que nos dá livramento, o que nos faz crescer na verdade é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E a verdade a gente contém, a gente adquire essa verdade na palavra de Deus. E hoje nós estamos observando que muitas pessoas, elas ouvem, mas qualquer coisa tira a palavra do seu coração e elas não conseguem nem se lembrar daquilo que ouviram. E eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu ia à escola bíblica dominical, que existia aos domingos, eu ainda quando criança, nós nos reuníamos para falar os versículos em voz alta, e eu como gravava aquele versículo, e hoje as pessoas ouvem uma palavra no domingo, quando chegam em casa, elas não conseguem já guardar a palavra de Deus em seu coração. E aí vem o diabo, tira a palavra do seu coração para impedir que ela seja salva e para impedir de crer nesta palavra, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma, palavra que nos faz crescer, palavra que dá luz para os nossos caminhos, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E hoje o que nós estamos observando é um grupo de pessoas que elas não conseguem se firmar em hipótese nenhuma. Nessa época de pandemia que a gente tem vivido, nós temos observado que muitas pessoas, ao invés de se aproximarem de Cristo, que estavam na igreja, ao invés de se aproximarem de Cristo, justamente porque é uma época em que Jesus está anunciando a sua volta, o mundo está sendo preparado para a volta de Cristo, e ao invés de terem um coração firmado em Deus e firmado na palavra, essas pessoas têm se demonstrado ainda muito mais longe, ainda muito mais distante de Deus. Mas por quê? Estavam na igreja por estar. Estavam ouvindo a palavra de Deus por ouvir, por tabela. E Deus não deseja isso. Deus deseja um íntimo relacionamento comigo, com você. Então, se você se enquadra no tipo de pessoa em que você não consegue se lembrar da palavra e qualquer coisa tem tirado o seu foco, tirado o seu objetivo, Deus está falando com você através desse vídeo. Que você possa firmar os seus pés na palavra do Senhor. A semente, ela é a palavra de Deus. O próprio Jesus traz, a semente é a palavra de Deus. O próprio Jesus traz a tradução do que era essa semente aqui. Então, se a semente ela está caindo à beira do caminho, qualquer coisa tem tirado o seu foco, se o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, ele tem tirado o seu foco, o seu objetivo, é tempo de você rever os seus conceitos e perceber se realmente você é convertido ou se você é convencido. Segundo, aqueles que estão à beira do caminho ouvem a voz, esse é o primeiro que eu disse, e o segundo é os que estão sobre a pedra, o que cai a semente sobre a pedra, são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, creem por algum tempo, mas na hora da tentação se desviam. Você já percebeu, já lidou com pessoas que muitas vezes ela ouve a palavra de Deus e ela sabe, ela tem que ter fé, ela tem que descansar em Deus, ela tem que ser seguro, ela tem que ter confiança. Só que no momento de uma adversidade, a primeira coisa que ela faz é se esquecer completamente de tudo aquilo que ela ouviu, de tudo aquilo que ela sabe, de tudo aquilo que Deus a ministrou há tempos atrás. Muitas vezes, num culto onde nós vamos, Deus sempre fala conosco, ou nos exortando para aquele momento, nos consolando, ou até mesmo nos preparando para o futuro.
E quantas vezes as pregações, até mesmo que eu prego no domingo, quando chega na segunda, na terça-feira, acontece algo justamente para nos provar, para ver aonde está o nosso coração. Então não adianta nós irmos à casa de Deus e dizermos aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, e glorificar a Deus, e festejar e celebrar, sendo que chega na segunda-feira, a palavra que nós ouvimos no domingo era uma palavra que a gente recebeu com alegria, mas chegando na segunda-feira ou na terça, ou naquela semana, existe uma tentação, existe algo que possa nos tirar o foco, existe algo que tenta ser maior do que nós, no sentido de uma adversidade, no sentido de uma crise, e nós nos esquecemos daquilo que ouvimos no domingo. Bom é quando nós ouvimos a palavra e nós praticamos essa palavra. Praticamos essa palavra. Inculcar a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Não significa nós ouvirmos e não mastigarmos. Talvez dê um exemplo chulo aqui, mas é como se fosse a vaca comendo um capim. Ela engole de imediato, depois ela traz aquele alimento e ela começa a comer novamente, a mastigar, a mastigar, a mastigar. É assim que deve ser a leitura da palavra, a meditação na palavra. Não é somente ler por ler, mas é ler meditando, porque quando nós meditamos, nós não colocamos ela somente para dentro do nosso cérebro, para dentro da nossa mente, mas nós também colocamos ela para dentro do nosso coração, e aí nós conseguimos colocar em prática. Quando as adversidades tentam ser maior do que nós, ou quando as crises tentam nos abater, nós nos lembramos do Senhor, que é o grande eu sou, é aquele que nos chamou, é aquele que nos capacita todos os dias. Então não adianta a gente receber a palavra com alegria, mas não ter raiz. A raiz da nossa vida, a nossos pés devem estar firmados sobre a rocha. Nós precisamos estar firmados sobre a rocha. Não é firmado na igreja, não é firmado no pastor ciclano beltrano, não é firmado em reinos denominacionais, mas ela está firmada na rocha que é o Senhor. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus ela entre em nossos corações, ela crie raízes. Nunca se viu um tempo onde os crentes são tão volúveis, aonde no domingo o culto é uma bênção, sai chorando, celebrando, Deus falou muito no meu coração. Chega na segunda-feira, o crente está completamente morno, frio, como se não tivesse ouvido a palavra de Deus, só não se lembrasse daquilo que Deus falou. E nós precisamos fazer com que a semente ela tenha raiz profundas em nossos corações. Terceiro, compara com aquele que caiu nos espinhos. São aqueles que ouviram a palavra e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. São aqueles crentes que eles ouvem a palavra de Deus, eles conseguem discernir a palavra de Deus, mas as adversidades o sufocam. As adversidades tiram o foco. As adversidades, a riqueza. É como se nós tivéssemos o olhar para Deus somente quando nos importa. Quando não nos importar mais, as riquezas, isso é maior, nos seduz os olhos, é maior do que a própria presença de Deus. É o que diz aqui. A palavra de Deus ela tem que ser maior e superior a todas essas coisas. Porque a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus ministra e fala aos nossos corações todos os dias. Se nós não pararmos para ouvir a palavra de Deus e só dermos ouvidos àquilo que não vai trazer nenhum benefício a nós, o nosso coração estará cheio de seduções, cheio de tentações, para que a nossa carne vai estar inclinada a essas seduções, inclinada a essas tentações, e a qualquer momento ela vai tirar o nosso foco, ela vai tirar o nosso objetivo. Então, não adianta a gente apenas ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que colocar essa palavra em prática, para que eu e você possamos estar alicerçados nessa palavra. Não podemos ser religiosos. Há pessoas que dizem assim: eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações,
Mas o que adianta dar o dízimo, fazer as orações, ser um ofertante, se não tem intimidade com Deus? Isso é farisaísmo, isso é religiosidade. Intimidade com Deus é muito mais do que isso. Eu vou ouvir a palavra de Deus porque eu desejo, eu quero. Eu estou na igreja porque eu amo o Senhor e amo cultuar ao meu Deus. Eu não estou por estar. Eu não faço as coisas por tabela. Eu não oro por tabela. Eu não leio a Bíblia por tabela porque eu tenho que cumprir um hábito. Não. É necessário nós olharmos para dentro de nós, verdadeiramente ver aonde eu preciso mudar. Reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que eu sou fofoqueiro, reconhecer que eu sou invejoso, reconhecer que eu sou ciumento, reconhecer que eu sou orgulhoso, que eu sou soberbo. É ter sinceridade do coração e reconhecer que eu tenho maledicência, reconhecer que eu faço dissensão, que eu falo da vida do irmão, reconhecer que eu falo mal da igreja, que eu falo mal do pastor, que eu falo mal das instituições, reconhecer quem somos verdadeiramente, para que através disso Deus possa nos transformar por completo. Deus não deseja que eu e você sejamos crentes superficiais. Deus quer que a gente esteja com as águas, não só nos artelhos, nos joelhos, mas Deus quer que a gente esteja com as águas, tomando todo o nosso ser, em que a gente não consegue mais se controlar, de tão inundado, de tão profundo que a gente está na presença de Deus. Então não sejamos crentes em que a palavra de Deus venha a ser lançada à beira do caminho, venha a ser lançado em espinhos, venha a ser lançado sobre a rocha, mas que a gente venha a ter a semente lançada em boa terra, porque aquele que ouve, aquele que conserva num coração honesto e bom, ele dá fruto com perseverança. A semente, quando ela cai em boa terra, eu consigo ser honesto comigo mesmo. Eu consigo olhar para dentro de mim e ver aonde eu preciso mudar. E fazer com que essa semente se conserve em meu coração. Para que ela venha dar frutos. Para que ela venha dar frutos de perseverança. Frutos que permaneçam. Que o meu coração e que o seu coração venham ser um coração aonde a semente lançada venha a ser uma boa terra. O meu coração precisa ser uma boa terra. O seu coração precisa ser uma boa terra. E que nós possamos ter uma intimidade com Deus tamanha que através dessa semente lançada, eu e você possamos mudar dia após dia. Já viu aquelas pessoas que quando ouvem uma palavra de exortação pensam: Ciclano devia estar aqui, Beltrano devia estar aqui, né? Não. A palavra de Deus é para mim e para você. Né? Tira a trave do seu olho, né? Não julgue o irmão, não julgue o próximo, olhe para dentro de si. Eu e você precisamos ser mudados todos os dias. Todos os dias eu preciso ser mudado. O processo de santificação me faz ser melhor do que ontem, mas me faz ser pior do que o amanhã, porque eu vejo que hoje eu preciso ser mudado por Deus. Que a palavra de Deus ela venha ficar firme em meu e em seu coração. Para que através da palavra haja arrependimento, haja mudança, haja metanoia, mudança de mente, transformação do coração verdadeiramente. Porque esse é o processo de conversão. E a minha pergunta é: você é um convencido ou você é um convertido? Mediante a tudo que falamos, você é aquele que, quando a semente cai em seu coração, o diabo vem e rouba com facilidade? Você é aquele que, quando a semente cai em seu coração, você recebe com alegria, mas qualquer coisa te faz perder o foco e objetivo da palavra de Deus em seu coração? Qualquer tentação é maior do que a palavra? Você é aquele que, quando a semente cai em seu coração, é aquele que você recebe, mas você fica sufocado, você tem um olhar para as riquezas, você tem um olhar para os deleites da vida, parece que um passeio é melhor do que você ouvir a palavra de Deus. Você é aquele que parece que uma excursão, um lanche, algo é melhor do que a palavra de Deus. É tempo de nós pensarmos, não é tempo de nós buscarmos aquilo que traz prazer à carne, mas é tempo de nós buscarmos verdadeiramente o que traz prazer
ao Espírito. Alimentar o Espírito. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aonde está o nosso coração? Aonde a semente está sendo lançada? Está sendo lançada em que momento, em que solo? Se é em boa terra, louvado seja o nome do Senhor. É sinal de que você está sendo alguém que está recebendo aquilo que Deus tem para você e colocando em prática, sendo honesto com você mesmo e vendo aonde precisa mudar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É tempo de nós nos achegarmos a Deus. É tempo de nós voltarmos para Deus e parar de qualquer coisa ser mais importante do que a palavra de Deus. Se qualquer coisa está sendo mais importante do que a palavra de Deus, eu acho que eu e você, precisamos de uma mudança radical em nosso coração. Porque quando a gente se converte, o que nos faz ter intimidade com Deus, nos faz nos achegar a Deus e faz conhecer a Deus é através da sua palavra. E se nós não estamos tendo prazer na lei do Senhor, é sinal de que algumas coisas no nosso coração está sendo maior do que a sua própria palavra. Então é tempo de nós mudarmos. É tempo de nós fazermos com que a palavra de Deus ela seja suprema, que seja prioridade em nossos corações. Não seja um religioso, seja alguém íntimo de Deus. A igreja não leva a salvação. O que leva a salvação é uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. A igreja, a instituição, é o lugar que Deus instituiu para que eu e você possamos nos achegar a Ele em comunhão, em intimidade, em unidade, porque é na comunhão dos santos Deus ordena as bênçãos, é na unidade que Deus abençoa, a comunhão é importante, a igreja é muito importante, mas a religiosidade Deus não aceita. E o farisaísmo foi muito condenado por Jesus, porque as pessoas davam prioridade à lei. Eu vou cumprir a lei e eu vou ser salvo. Mas pecavam. Por quê? Porque ao cumprir a lei, fazia apenas por fazer, mas não de todo o seu coração. Que eu e você possamos ser íntimos de Deus. O compromisso com Deus, ele vai além, ele vai muito mais além do que simplesmente ir ao culto, levantar as mãos, ser um ofertante e tomar a ceia. O compromisso com Deus é um compromisso que gera em mim e você mudança todos os dias. A cada encontro com Deus, eu saio marcado por Deus e eu saio diferente, porque Ele tira algo de mim e coloca algo dele em mim. E eu vou me aproximando e vou sendo cada vez mais parecido com Deus. Deus te abençoe. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Senhor, nós te louvamos nesta hora por essa palavra. Palavra essa que nos faz refletir, Deus, se o nosso coração está sendo um bom solo. Se está sendo um solo que cai à beira do caminho, Deus nos convence acerca disso e nos mude. Se for um solo espinhoso ou um solo pedregoso, que o Senhor Deus nos mostre aonde estamos errando, para que possamos mudar e ser transformados. Porque nós queremos ter um coração como boa terra. Um coração que ao lançar as sementes, é um coração que guarda a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus e que a cada dia muda o que precisa ser mudado e cresce em intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor, a ter compromisso com o Senhor. Compromisso contigo, Senhor. Compromisso com a tua palavra. E Deus, tira de nós a religiosidade e coloca em nós, Deus, a intimidade com o Senhor. Se estamos sendo religiosos, nos mostre. Porque, Senhor amado, o cumprimento de hábitos, o cumprimento de regras, não nos leva ao Senhor. O que nos leva ao Senhor é uma vida de intimidade, de relacionamento contigo. Acrescenta-nos em nós a cada dia, nos muda, nos restaura, nos abençoa. E nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva aí no canal, dê um like, compartilhe, abençoe outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Um beijo do pastor, Deus te abençoe, tchau.